Shalom, shalom, sabe? Que alegria começar o dia junto com você. Sou a Tatiane Motizuki, nós estamos conectadas nessa jornada. Vai doer, mas vai curar. Hoje com um tema tão precioso. Cada tema, eu digo que é muito precioso para mim, porque realmente são lições que eu aprendi com o Senhor. Eu me lembro exatamente do dia em que eu acessei essa lição sobre a pressa inimiga da sabedoria. O Senhor já havia falado para mim: você precisa de sabedoria. Por mais que você flua nos dons, pessoas são usadas, né? Para falar com você. Você é usada para falar com pessoas. E por mais que você é usada nessa frequência, nessa unção, você precisa ter sabedoria para viver. Sabedoria para viver. E eu digo que a sabedoria, ela é uma chave tão poderosa, porque quando você tem sabedoria, você tem discernimento. Você consegue discernir as coisas. E isso fez muita diferença na minha vida. Eu era aquela pessoa tão ansiosa, eu queria as coisas para amanhã, sabe? E não dá, né? Primeiro que Deus me deu 3 filhos. Então, cada gestação é um processo de espera. Você precisa esperar o tempo certo. E não adianta você falar, eu tô ansiosa. Não, você tem que falar, meu Deus, tomara que ele saia na hora certa, né? E a gente aprende a esperar, a viver cada etapa. E o Espírito Santo, ele nos capacita. Através do fruto, que é uma das virtudes maravilhosas do Espírito, que é a paciência, que é de você saber esperar. E Provérbios 21:5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância. Sabe o que é o diligente? É aquele que é cauteloso, cuidadoso, que é prudente. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva conduz à pobreza. Cara, uma das coisas que mais afetou a minha vida e eu tive mais dificuldade de gerenciar foi a minha vida financeira. De verdade. Porque primeiro, eu era uma pessoa que eu sempre trabalhei, desde os meus 12 anos de idade, eu sempre trabalhei, sempre gostei de ter o meu dinheirinho, né, de ser independente, né? E quando eu cresci, eu me formei, eu montei o meu próprio negócio, me tornei empresária, empreendedora, né? Então eu administrava tudo aquilo ali, né? Trabalhava dentro do natural e das possibilidades naturais. Eu era alguém que eu estava indo muito bem, né? Mas quando o Senhor me chamou e eu comecei a viver o chamado, o propósito de Deus, eu comecei a perceber que Deus quis mexer em algumas áreas da minha vida. Primeiro que no reino de Deus, um dos códigos do reino, tá? Se você quer alcançar as dimensões do Espírito e caminhar no sobrenatural, porque é isso que Deus tem para você, que é isso que o reino de Deus veio fazer em nós, ativar o sobrenatural, manifestar o reino na terra, nós precisamos entender que existem códigos, existem o estilo do reino, né? E muitas vezes nós nos apoiamos, nós colocamos a nossa confiança, né, naquilo que é terreno. Então, quando Deus quer te treinar numa nova dimensão e Ele quer que você confie nele, primeira coisa que Deus vai permitir que você perca tudo, para você aprender a caminhar na dependência e aprender a caminhar pela fé. Isso é sério que eu tô falando. Nem todo mundo vai entender. Mas eu precisei entrar nessa dimensão. E eu me lembro quando eu me empolguei, eu quis fazer coisas para Deus que Deus não me pediu. Você precisa entender que quando você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Se Deus liberar uma palavra sobre algo, pode ir.
com confiança vai dar certo. Mas se ele não liberar uma palavra e você decidir ir, pode ter certeza que aquilo que Deus não disse, ele também não sustenta. Tudo que Deus diz, ele sustenta. Mas tudo aquilo que ele não diz, ele não se responsabiliza. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Eu demorei a entender isso. Então, eu me empolguei. Eu tinha um dinheiro, eu quis investir em coisas. E eu comprei um terreno, eu comecei a construir. Eu quis fazer as coisas do meu jeito. Por quê? Porque eu tinha uma motivação muito boa. Tudo que eu estava construindo para o reino, eu queria para o benefício do reino, para ajudar pessoas. Então, a motivação, o motivo da minha ação, ela era boa. Mas você sabe que Deus não tem compromisso com a minha motivação, por mais que ela seja boa. Deus tem compromisso com a minha obediência. A chave da obediência libera o favor. Então Deus não tinha falado nada para mim, mas eu estava assim: Senhor, eu quero fazer isso porque eu quero te agradar. Eu quero fazer isso porque vai ser bom. Já tinha um projeto que eu liderava com mulheres. Eu falei: eu vou construir, eu vou fazer. E eu comecei a querer fazer as coisas do meu jeito. Eu comecei a quebrar até princípios por causa do meu sonho, sabe? E ali eu vi o Senhor me frear. Deus é tão misericordioso que Ele veio e falou na hora certa para mim: para, sabe? Eu me endividei, nós investimos, eu investi carro, investi as coisas que eu tinha, tudo naquilo ali, no final não deu em nada. Envolvi pessoas, sabe, dentro dos meus sonhos, incentivando as pessoas: não, Deus tá nesse negócio, vambora, sabe? E no final, eu me vi tão frustrada, tão decepcionada comigo mesma. E uma das coisas que o Senhor falou: olha, a pressa é inimiga da sabedoria. Por quê? Porque você não parou para ouvir Deus. Você tinha tudo, você tinha um recurso para investir, você tinha o projeto, você tinha o sonho, você tinha o engenheiro, você tinha as pessoas para trabalhar, você tinha condição para manter aquilo. Você tinha uma boa motivação, mas você não tinha o principal, a palavra de Deus, sabe? E quando você quer militar no reino, e quando você quer acessar as dimensões de fé, você precisa entender isso. Fé não é sobre eu falar assim: eu vou decretar que Deus vai abrir essa porta e Ele vai abrir. Não. Fé é quando Deus diz para você: vai, e você fala: mas como? Mas eu vou. Fé é quando não faz sentido para você e mesmo assim você decide obedecer. Fé é ser fiel ao Senhor e à sua palavra, mesmo quando todos dizem não. Fé foi o que fez Noé. Fé foi o que fez Abraão. Fé foi o que fez Moisés. Fé, obediência. Eu não tinha uma palavra de Deus. E aí eu disse: uau, eu podia ter tido menos pressa e mais paciência. Por que eu não consultei a Deus? Por que eu quis fazer as coisas para Deus do meu jeito? Por quê? Eu tive que quebrantar o meu coração. Eu tive que me humilhar na presença de Deus. Eu disse: Deus, eu tô errada. Sabe? E o Senhor me deu essa lição. O Senhor me deu essa lição. Eu escrevi no meu diário. Sabe? Sangrando. Porque eu tive que arcar com todas as consequências da minha responsabilidade. Eu tive que arcar com as consequências. E tudo bem. Uma grande lição eu aprendi: a pressa é a inimiga da sabedoria. Sabe? Você precisa concordar comigo em uma coisa: que nós vivemos em uma geração que tem dificuldade de esperar. Sabe? Que
tem dificuldade em aguardar a palavra, o comando, a ordem de Deus. Como que nós, cristãos, não conseguimos ouvir a voz de Deus e caminhar sobre essa palavra? Quando Deus disse para Pedro, quando ele estava no barco, Deus disse: vem andar, venha Pedro. A palavra de Deus chamou ele e ele caminhou no sobrenatural. Enquanto ele confiou naquela voz que o chamou, enquanto Cristo era o foco da vida dele, ele permaneceu firme sobre as águas. É isso que nós fomos chamadas, para caminhar no sobrenatural, mas nós precisamos entender que esperar também é confiança. Que esperar Ele chamar, que esperar o comando de Deus, que esperar a nuvem caminhar, que esperar a rota, a direção do céu, também é obediência. E você precisa concordar comigo que essa geração precisa de tudo rápido, respostas rápidas, resultados rápidos, crescimento rápido, conquista rápida, tem que ser rápido. Mas Deus raramente trabalha na velocidade da ansiedade. Antes de Deus querer que eu construísse um projeto para Ele, essa foi a frase que eu escrevi no caderno. Antes que Deus quisesse que eu construísse um projeto para Ele, Ele quis construir o projeto dele dentro de mim. Sabe? Para de querer fazer as coisas do seu jeito. Vai dar errado, vai dar muito errado. Porque se você está no reino, a sua vida mais não pertence a este mundo. Você é um peregrino nessa terra. Você precisa caminhar nas dimensões, na frequência do céu. Você precisa pisar entendendo os desígnios e os propósitos do reino de Deus na sua vida. Você é um filho de Deus. Como diz a minha pastora Juliana, você é um berahá. Alguém que Deus chamou, que Deus separou, que Deus escolheu. Então você precisa caminhar na direção dele. É Ele que conduz o nosso passo. É Ele que é o nosso guia. É o Espírito Santo que nos guia. E eu quero dizer para você, o meu orgulho era grande demais para assumir que eu tinha que deixar o controle na mão de Deus, né? Porque no mundo, quando eu não fui chamada por Deus para viver o sobrenatural, enquanto eu estava no barco da minha vida, enquanto eu estava levando uma vida natural e comum, eu tinha o meu jeito de trabalhar. Mas quando Deus me chamou para andar na atmosfera do sobrenatural, eu preciso abandonar o meu jeito, os meus métodos e caminhar agora no método de Deus, na vontade de Deus, é no que Ele tem para mim. Por que eu quebrei a cara? Porque eu quis fazer as coisas do meu jeito, caminhando sobre as águas. Vai dar errado. Vai dar errado. Olha a importância da gente ouvir a voz de Deus. Ele não trabalha na velocidade da minha ansiedade, mas Ele trabalha na velocidade do propósito. Muitas vezes olhamos para a vida de outras pessoas e pensamos que estamos atrasadas. Mas Deus, você viu fulano? Deus, mas você viu ciclano? Olha o que o fulano fez. E a gente vive nesse mundo de comparação achando que assim, não, vambora. Tá todo mundo conquistando, tá todo mundo tendo resultado, tá todo mundo acessando as portas abertas e eu? Nós esquecemos que toda colheita possui uma estação invisível, onde as raízes estão sendo formadas. Gente, eu ouvi a voz de Deus dizendo: antes de você querer fazer um projeto para mim, eu desejo construir algo dentro de você.
Tudo começa de dentro para fora. Fala a verdade. Doeu, mas curou. Eu quero dizer algo para você, mulher. Eu não sei se essa história faz sentido, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. A pressa tem destruído muitas pessoas. A pressa tem roubado de nós a sabedoria. Algumas pessoas entram em relacionamento antes do tempo, quebram a cara. Outra toma decisões sem a direção de Deus, quebram a cara. Outras abandonam os processos porque não conseguem esperar. Esperar. Oh, Israel, por que você não esperou no Senhor? Por que você decidiu, Israel, murmurar no deserto? Por que você não aceitou o processo de Deus? Por que você questionou o seu Criador? Por que você quis andar com suas próprias forças? Por que você não confiou no favor de Deus? Oh, Israel, por quê? Você deixou de acessar a promessa porque simplesmente você não soube esperar a próxima ordem, esperar o próximo comando, confiar sem entender, confiar. Sabe o que a ansiedade faz? Ela faz a gente correr na frente de Deus. Ah, Tati, mas você está espiritualizando tudo. Eu tô mesmo. Desculpa, vai doer, mas vai curar. Ah, se você orasse mais. Ah, se você buscasse mais. Ah, se você confiasse mais. Você estaria num outro nível. Pressa. A sabedoria ensina você a caminhar com Deus. Escute o que eu vou te falar. Nós não podemos pular a etapa. Tem pessoas que dizem tempo de plantar e tempo de colher, mas cadê o tempo da espera? Que ninguém fala. Tempo do amadurecimento, da preparação, cadê que ninguém fala? José precisou esperar, Davi precisou esperar, Abraão precisou esperar, até Jesus viveu 30 anos de preparação antes de iniciar 3 anos de ministério na terra. Meu Deus! Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém que aprenda a esperar. Deus não está interessado em entregar algo para você. Deus não está preocupado com aquilo que você deseja fazer para Ele. Não. Deus quer forjar você. Deus quer preparar você. Deus quer amadurecer você. Quantas vezes eu chorei na minha luta, sofri perda, sofri prejuízo, sofri desgaste emocional. Não foi fácil, eu chorei madrugadas. E o Senhor dizia, a tua teimosia dói, mas cura, filha, entenda. Ah, se eu não te paro agora, ah, se eu não te freio agora, até onde você iria? Deus não está interessado em preparar você para sustentar. Deus está interessado em preparar você para sustentar aquilo que vai entregar a você. Deus não entrega herança a filhos imaturos. Deus não entrega nada que nós não podemos suportar e não temos resistência de carregar. Ele forma o vaso, Ele leva o vaso ao fogo, Ele forja, Ele prepara. Ele nos alinha primeiro. Ele desconstrói, sabe? Ele desconstrói a nossa verdade e substitui o reino, a vontade dele em nós, que é o que prevalece. Existe uma diferença entre receber uma bênção e estar preparado para administrá-la. Será que eu estava pronta para administrar aquilo? Será que Deus iria ser glorificado naquilo? Não sei. Mas uma coisa que eu sei e eu aprendi:
Não despreze os processos de Deus na sua vida. Cada processo é uma preparação. Os mesmos dias que parecem lentos pode estar construindo a estrutura que sustentará o teu futuro. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na tua vida. Sabe por que Deus te trouxe aqui para ouvir esse áudio? Porque você não tem ideia do que Ele vai fazer, mas Ele está dizendo, se você deixar eu construir primeiro em você, sem pressa, não tenha pressa, viva a plenitude. Sabe, antes de você querer mudar o cenário, mudar as pessoas, Deus deseja mudar você primeiro. Antes de você fazer algo para Deus extraordinário, Deus deseja fazer algo primeiro em você. O relógio de Deus nunca falha. Deus te trouxe aqui para dizer isso para você. O meu relógio nunca falha e o meu tempo. Mulher, o que Deus vai fazer na sua vida, passarás os céus e a terra, mas não passará. É perpétuo, é eterno. Sabe? Deus não vai fazer algo em você que vai destruir amanhã, que vai se perder amanhã, não. O que Deus vai construir dentro de você permanecerá. Eu posso entrar em um ambiente, profetizar, cantar, adorar, servir, orar pelas pessoas, ativar, repartir a unção. Posso fazer? Aquilo é o momento. Mas o que Deus forjou dentro de mim no secreto, as palavras que curaram a minha alma e que vem tratando o meu caráter, isso jamais passará. Isso jamais será um momento, é eterno. É eterno. E ao longo dessa jornada, você vai entender tudo que o Senhor foi falando comigo. Quantas coisas o Senhor foi falando. Desconstruindo a minha mentalidade mundana e forjando em mim um caráter cristão. Então eu quero que você declare comigo. Declare. Eu não serei mais governada pela ansiedade. Declare. Declare que o tempo de Deus é perfeito para a sua vida. Diga, o tempo de Deus é perfeito para a minha vida. Eu rejeito toda precipitação, toda inquietação, tudo aquilo que me tira do lugar do propósito. Não. O que Deus prometeu para mim se cumprirá. Deus está falando com alguém aqui. Declare aí. Eu quero que você declare pela fé nos comentários. Declare aí. Eu não correrei na frente de Deus. Ai! Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Eu não correrei na frente de Deus. Declare aí. É Deus na minha frente. Todo o processo vai produzir crescimento na tua vida e toda a espera vai produzir fruto. Ei! Enquanto o resultado não chega, as raízes vão ganhando força e resistência. Hoje, na madrugada, às 0 horas, eu estarei levantando um clamor e toda pressa vai perder força. Eu quero orar por pessoas que sofrem de ansiedade. Se você conhece alguém que sofre de ansiedade, encaminhe esse áudio para ela. E eu quero que você acesse o link e entre no grupo, porque somente no grupo do WhatsApp eu estarei levantando esse clamor. Todos os dias eu estou orando. Está sendo muito forte. O que Deus está fazendo está sendo muito forte. E se você quer acessar o mapa da cura, nós temos um e-book aqui. Acesse o e-book e no dia 3 você vai ter o acesso ao mapa. O mapa está disponível somente para quem tem o e-book. Acesse o e-book, você vai ter. Porque lá no mapa você vai conseguir compreender o que é ter uma nova mentalidade. Qual é a decisão que eu preciso tomar agora? O mapa da cura, ele vem exatamente para falar o passo a passo do que você precisa fazer. Ele vai te confrontar, ele vai mostrar onde está o teu erro, qual é a situação que você se encaixou e exatamente o que você precisa fazer para tomar uma decisão sábia e não caminhar refém
da pressa que rouba a sabedoria. Amém? Então, eu quero que você comente aqui e já compartilhe com alguém, porque hoje, às 0 horas, nós estaremos levantando um clamor forte. Amém? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus.